Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin, das demais criptomoedas e também das tecnologias, dos primeiros passos aí para quem está entrando nesse mercado, do mercado economia e, claro, da semana em revista, o que nós vamos fazer agora nessa nossa edição de domingo. E aí começamos então com as principais notícias do ponto de vista geopolítico global, que nós acreditamos elas vão ter um impacto aí no que vem pela frente. A gente está com protestos na Indonésia, na fronteira aí com a Papua Nova Guiné, a província mais a leste, que tem aí uma maioria nessa província étnica, os papuanos, eles querem a independência. Curiosamente, ali está localizada a maior mina de ouro do mundo, exatamente aí às vésperas aí de, quem sabe, de uma falência do sistema financeiro internacional e de uma potencial retorno ao padrão ouro nos próximos anos. Apesar de algumas pessoas aí não acreditar no ouro, o ouro esteve aí há milênios e ele sempre foi bastante disputado e financiou as grandes disputas. Então a gente tem aí Indonésia, mas ela não está sozinha. A gente teve aí mês passado, como mostra as notícias aqui, talvez ainda em andamento, a gente não tem notícias, mas Johannesburgo ali, África do Sul, também conflitos étnicos. Nós temos aí conflitos também no Chile, nós temos conflitos também no Equador e nós temos conflito também na Catalunha. A situação ainda não encerrou e, claro, nós temos Hong Kong e, claro, não podemos esquecer os conflitos militares que nós estamos tendo aí na região do Oriente Médio. Então, ali, evidentemente, já faz mais tempo, isso não é um fator novo, mas o que nós estamos tendo? Um agravamento da situação em função da crise. Quando as pessoas estão felizes, elas não protestam, não importa qual seja o governo. O que faz as pessoas protestarem é a falta de condições mínimas para elas viverem o dia a dia. Evidentemente, existe uma responsabilidade do indivíduo, mas quando o problema é generalizado, as pessoas colocam a culpa no governo e elas não têm muito mais a perder indo para as ruas, e é isso que elas fazem. Então, essa situação que a gente vem tendo aí, isso aí é uma consequência do viés negativo que a economia, não Wall Street, não é com o mercado financeiro, a economia real que as pessoas experimentam, não a economia das estatísticas do governo. A economia de verdade, ela está em princípios de recessão, ela está se contraindo, ela está se arrefecendo, e isso aí tem um reflexo direto no humor do cidadão e na sua disposição para obedecer ou para se rebelar. Mais do que isso, a gente tem aí o sistema financeiro, então a gente chama atenção para as operações de repo, chamada repurchases. O que é isso? Isso é uma espécie de overnight, é um empréstimo overnight, ou seja, da noite para o dia, durante a noite. Então, um banco que precisa de dinheiro, ele deposita junto a uma outra instituição financeira, já vamos detalhar isso, ativos que têm um valor de mercado e ele consegue, em troca disso, parte desse valor. No outro dia, ele faz a recompra. Então, em vez de ser um empréstimo, ele deposita a garantia e ele recebe o valor. E isso é uma venda, mas ele concorda em recomprá-la por um preço superior no outro dia pela manhã. Assim, o dinheiro recebido com a venda fica com a instituição financeira que solicitou essa operação apenas durante a noite. No início do outro dia, esse dinheiro é devolvido com um adicional, que é os juros, e aquela garantia volta então para a instituição que iniciou essa operação. Então, basicamente, um banco, ele precisa de dinheiro, ele vende alguns títulos que ele tem, em geral títulos do governo americano, títulos de corporação AAA, etc., que tem uma grande, elevada classificação de crédito. Ele concorda em vender esses títulos por um valor e concorda em recomprá-lo no outro dia por um plus, por um ágio. Então, essa operação ela é um empréstimo, mas ela pode ser registrada, então, como uma venda. E isso acontece de um dia para o outro. Por que isso é necessário? Porque ele precisa de dinheiro para recompor suas reservas, para honrar com resgates, para alguma necessidade de caixa, da onde ele não tem uma outra fonte, então, para obter esse caixa. E aí o que acontece? Ele solicita esse tipo de operação. Quem é o principal ou a primeira fonte, então, de liquidez para esse tipo de operação? São as demais instituições financeiras, os demais bancos. Porque o New York Fed, o banco do Federal Reserve de Nova York, a gente lembra, são vários bancos, não é um, é uma rede de bancos pelos Estados Unidos, porque o banco de
Fed de Nova York está participando dessas operações? Por que as demais instituições financeiras não estão suprindo esse capital? Ora, por que não? Provavelmente porque elas desconfiam da situação financeira dos bancos que estão solicitando essa operação, ou também, eventualmente ambas, possivelmente elas não estão em condições de fornecer esse capital. Elas mesmas necessitam de dinheiro. Então, o que elas fazem? Todos eles, em vez de ficar na rede interbancária, elas vão para o Federal Reserve, que é o Lender of Last Resort, ou seja, é o emprestador de último recurso. Então, essas operações eram para ser temporárias e não estão acontecendo. Qual é o nosso palpite, a nossa opinião sobre isso? Os bancos aproveitaram a situação de alta liquidez e fizeram investimentos em ativos ilíquidos e de alto risco com elevado potencial de retorno, mas eles não estão dando lucro, eles estão dando prejuízo, o tempo de investimento está além do imaginado e o planejamento de caixa deles não deu certo. E agora eles têm duas opções. Ou eles liquidam as suas posições e lançam isso como perda, reconhecem essas perdas, e isso diminui o tamanho do balanço deles, isso lança prejuízo, isso traz um impacto sério na valorização do banco. Possivelmente esse banco aí vai diminuir, vai perder atividade, vai acabar sendo comprado por um outro, ele reduz de tamanho, isso tem uma série de consequências às suas operações. Ou eles kick the can down the road, ou seja, eles chutam a lata adiante na estrada. Então, o que eles fazem? Eles fazem empréstimos de curto prazo para cobrir as necessidades de caixa enquanto eles não têm, torcendo que a economia se desenvolva, torcendo que a situação melhore, torcendo que os seus ativos ilíquidos se valorizem ou ganhem liquidez, ou seja, elas perdem menos saindo dessas posições e aí elas conseguem o caixa que precisam. Como a gente acabou de mostrar as revoltas, a gente vê aí que a situação não está nada boa e isso provavelmente não vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui então, nós temos aqui as mais recentes, ontem, dia 18, nós tivemos uma operação de 20 bilhões pelo Federal Reserve apenas. No dia anterior, então, nós tivemos 56, no dia anterior nós tivemos 73 bilhões, então nós estamos tendo aí operações na casa de 30, como aqui, de 30 a 70 bilhões diariamente, do contrário, os bancos não fecham o seu caixa. Então a gente quer um exemplo disso daí, a gente pode imaginar uma empresa que tem que pagar os seus funcionários, mas ela não tem caixa. Se ela não tiver empréstimo naquele dia, ela não consegue pagar os seus funcionários, ela não consegue pagar os seus fornecedores, no outro dia ela provavelmente já não abre mais. Então, para quem está acostumado aí com gestão de empresa, existe uma máxima que é balanço não quebra empresa. O que quebra empresa é fluxo de caixa que os bancos estão lutando pela vida para conseguir. E aí a gente termina então com a semana em revista, olhando aqui a nossa Bitcoin, aqui Bitcoin Tether, diretamente aqui da OKEx. A gente teve um teste hoje exatamente aos 8K3, nós tivemos aqui provavelmente uma ordem 8.298, por favor, quase uma ordem iceberg, em geral elas estão posicionadas em números redondos, segurando aí, então o movimento aí encerrou-se antes, esse teste aos 8K3, depois nós caímos até logo abaixo dos 8K2, tivemos aí mergulhos intra-hora ali um pouco maior, estamos no tempo de 1 hora do gráfico aqui, acabamos aí nos recuperando e a gente acredita que os preços devam oscilar ali nessa faixa 8K2, 8K3 por enquanto, conseguindo aí se normalizar nesse nível, eventualmente fazendo novos testes aos 8K3, mas sem o volume nós não vamos conseguir. Então, a gente está aguardando aí uma definição. Também é possível, a gente não tira a possibilidade de fazer um mergulho até os 8K, testando aqui novamente essa LTB, que agora está funcionando estranhamente como um suporte. Vamos dar uma olhada aqui na Bitcoin cotada em reais. Antes disso, então, apenas o resumo. A gente está vendo possíveis testes aos 8K3, mas a gente vê um downside maior aqui até, quem sabe, os 8K. Quando exatamente, evidentemente, a gente não sabe, mas se a gente for olhar aqui pelo padrão, a gente tem mais ou menos algo em torno aqui de 20 horas. A cada 20, a cada 30 horas, nós estamos tendo aí uma movimentação abrupta e depois, então, dessa movimentação, a gente pode estar tendo aí ou mais um teste com sucesso aos 8K3 ou, então,
um teste ASLTB aos 8K. Na perspectiva aqui diária, a gente teve aqui o teste SLTB aqui do gráfico diário, LTB inferior, e ela abriria caminho então para um teste aqui atualmente aos 9K3, que corresponde ao nível que nós encontraríamos aquela LTB, que a gente já tem comentado nas nossas análises, a Invicta, famosa e Invicta LTB, que vem limitando as nossas altas exatamente desde os 14K. Não é essa aqui exatamente, mas o nível é praticamente esse, então vamos ter mais uma batalha. Todas as anteriores, a gente lembra, foram perdidas. De outro sim, um teste aqui não bem sucedido aqui a esta LTB diária, ela poderia nos desencadear, quem sabe, um mergulho até os 6K3. Vamos agora sim a Bitcoin cotada em reais. A gente fica aqui numa expectativa. Então, teste aos 8K3 não seria suficiente para nos levar aos 38K. Um teste aqui a esta LTB, mas aí sim ela fica no meio do caminho entre um teste na Bitcoin cotada em Tether a LTB diária, que nós teríamos aqui vamos passar aqui novamente, aos 8K3 e aos 9K3 então. Então, um teste aos 9K3 provavelmente nos faria romper aqui esta LTB, mas aí nós temos um longo caminho pela frente. Olhando ali de um ponto de vista aí inferior, uma LIC de maior prazo, vamos dar uma olhada aqui na semana, a gente teria ali uma possibilidade, caso venha a cair, fazer um teste aos 30K, 30K5. Então, a gente tem feito um suporte aos 32K, logo abaixo dele. Talvez a gente faça uma visita ali, caso a gente retorne aos 8K. E caso a gente perca, então, aí sim, aí a gente vai a níveis inferiores, provavelmente aqui 26, 28K. Mas a gente ainda tem que olhar isso aí com um pouco mais de precisão. Vamos esperar o mercado escolher a sua direção. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Nós agradecemos aí a sua atenção e a sua audiência. Até uma próxima edição do nosso programa. Segunda-feira, tudo dando certo, voltamos com Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash. Tchau!